Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar falando sobre conjuntos numéricos. Vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Mas quem são os números inteiros? Eu não sei se você lembra, mas o conjunto de números inteiros é aquele formado pelos positivos, inteiros e negativos. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, como está representando aí na imagem. Se você olhar direitinho, você percebe que o conjunto dos números inteiros, dentro dele, tem esses números aparecendo aqui que são quem? Números naturais. Então, a gente começa a acreditar, que é verdade no caso, que os números naturais estão dentro dos números inteiros. A gente representa geralmente assim, olha, que os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros, ou que os naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros a gente pode representar nessa reta, que a gente chama de reta numérica, onde à direita do zero a gente tem os números positivos e à esquerda do zero a gente tem os números negativos. Então a gente pode representar os números inteiros de duas maneiras. A primeira é usando esse sinalzinho de mais para os positivos e o menos para o negativo, ou se você quiser colocar só o dos negativos, o menos dos negativos, é suficiente, não precisa colocar esse mais nos positivos porque é subentendido, tá certo? Então, sabendo disso, eu queria falar com vocês sobre as propriedades dos números inteiros. A primeira dela é a propriedade comutativa. O que é comutar? Comutar é trocar de lugar, né? Então é o seguinte, A mais B é igual a B mais A, para a soma. Está dizendo o seguinte, se eu pegar 2 e somar com 3, é a mesma coisa de somar 3 com 2. É comutativa da soma. Isso é válido também para o produto ou para a multiplicação. 4 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 4. Eu não sei se vocês lembram, mas o professor do primário dizia a ordem dos fatores não altera a soma ou o produto, não é isso? Então é exatamente essa propriedade que a gente está vendo, a comutatividade. A segunda propriedade é a associatividade, ou seja, você pode associar elementos. Você pode somar A mais B e depois somar com C, ou você pode somar logo BC e depois somar com A. Como assim, professor? Olha, imagina, eu tenho 1 mais 3 mais 5. Vou somar primeiro 1 mais 3, que vai dar 4, mais 5 dá 9, ou posso deixar 1 fora e somar o 3 mais 5 primeiro. 3 mais 5, 8, mais 1, 9 também. E essa propriedade também é válida para o produto, para a multiplicação. E a terceira propriedade, não menos importante, é a existência do elemento neutro, tanto para a soma quanto para o produto. O elemento neutro para a soma é o zero, né? Porque qualquer número somado de zero dá ele próprio. A mais zero é igual a A, ou 5 mais 0, 5. E o elemento neutro para multiplicação é o 1, ou seja, A vezes 1 é igual ao próprio A, ou quando eu multiplico 4 vezes 1 dá o próprio 4, tá ok? Então é existência do elemento neutro para soma e produto. Professor, e se eu multiplicar um número por zero, dá quanto? Dá zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero, tá ok? Nos números inteiros, sempre vai existir um elemento oposto. O oposto do número vai ser menos ele, por exemplo. O oposto de 4. Quem é o oposto de 4? É menos 4. Então, se eu somar 4 mais menos 4, o resultado vai dar quanto? Vai ser zero. Quando você soma os elementos opostos, o resultado vai ser o nulo. O elemento nulo. Da mesma forma, se eu somar menos 5 com o oposto de menos 5, vai ser mais 5. O resultado também vai ser zero. Então, essa propriedade é existência do elemento oposto. A outra propriedade é a distributividade. Eu gosto de chamar de chuveirinho. Por quê? Porque o A ele é distribuído como uma chuva, tanto para o B quanto para o C. Então, o resultado vai dar quem? Vai dar A vezes B mais A vezes C. Professor, não entendi. Lá no primário, a gente aprende o seguinte, resolve primeiro os parênteses, depois o que está fora dele, né? Essa propriedade diz assim, olha, você pode distribuir. Então, o resultado ficaria, o 2 é distribuído para o 3 e o 2 é distribuído para o 4. Vai dar a mesma coisa?
3 mais 4, 7. Vezes 2, 14. E aqui, 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 4, também dá 14. Então, a gente tem aí a propriedade da distributividade. Depois de falarmos sobre números inteiros, vamos falar sobre as operações que a gente pode fazer em cima desses números. A primeira é a soma e subtração, né, que a gente está acostumado. Então, vamos lá. Vamos usar a regra dos sinais para soma ou para adição e para subtração. Bom, se você tiver sinais iguais, você soma e conserva o sinal, certo? Por exemplo, 5 mais 4. 5 é positivo, 4 é positivo. Então, você soma e conserva o sinal. Vai dar quanto? 9. Mas se os dois fossem negativos, sei lá, menos 3, menos 7, daria quanto? Os sinais são iguais, então você soma e conserva o sinal. Menos 3, menos 7 é menos 10. Você soma e conserva o sinal. Tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue resolver a subtração ou adição com sinais iguais. E quando for diferente, professor? Bom, quando for diferente, você subtrai e conserva o sinal do maior. Por exemplo, você quer somar 8 menos 2. Você quer somar 8, assim, vamos botar 8 mais menos 2. Bom, eles têm sinais contrários. Então, o que você faz? Você pega, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 2, 6. Como 8 tem sinal maior e ele é positivo, então fica mais 6. Da mesma forma, se você tivesse menos 7 mais 4, o que você faz? Subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 4 dá 3. Como 7 tem sinal maior, vai ficar menos 3. E para finalizar, quando a gente tiver multiplicação ou divisão, a gente usa a regra dos sinais. Não sei se vocês lembram o que é. A gente tinha aqui mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. Em resumo, se os sinais forem diferentes, dá menos. Se os sinais forem iguais, dá positivo. Tá certo? É importante destacar que essas regras só valem para multiplicação e divisão. Por exemplo, se eu tiver menos 5 mais 8, eu posso usar a regra dos sinais aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui é uma soma e não é uma multiplicação. Nesse caso, caímos no slide anterior, que você subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 5 dá 3. Já que 8 é maior do que 5, então fica positivo. Mas se for menos 5 vezes 8, aí tudo bem. O 5 está negativo, o 8 está positivo, você multiplica, vai dar 40 e conserva, faz o jogo do sinal. Menos com mais dá menos. Perfeito. Da mesma forma, se você tivesse menos 5 vezes menos 8, multiplica, dá 40. Como os sinais são iguais, vai ficar 40. Tá ok? Então, feito isso, vamos fazer um resumo da nossa aula através de um exercício? Complete com pertence ou não pertence. Antes de eu resolver, eu quero convidar você para pausar o vídeo, tentar resolver sozinho e, quando conseguir, conferir os resultados, tá certo? Pausou o vídeo, vamos lá. Menos 8 pertence aos números naturais? Pertence? Não, tem um menos na frente, então não pertence. Perfeito. 0 pertence aos números naturais? Pertence, né? Você deve lembrar, o conjunto de números naturais é o conjunto formado por 0, 1, 2, 3, então pertence. Agora, 0 pertence ao conjunto dos números inteiros? Você pode pensar, não, professor, já que ele pertence aos naturais, então não pertence aos inteiros. Não, ele também pertence aos números inteiros. Você lembra que todo número natural também é inteiro. Então, a resposta é verdadeira. E esse próximo, 2 sobre 5, pertence aos inteiros? Não. Né? Você tem uma fração. E os números inteiros, como o próprio nome diz, é inteiro. Menos 1000 pertence aos inteiros? Pertence. E esse número grão, 1.205.378, pertence aos naturais? Pertence, que é um número natural, um número positivo. Né? Então, ele pertence. E essa dízima periódica, 0,444, pertence aos inteiros? Não, o nome inteiro é inteiro, né? Não tem vírgula. Então, não pertence.
E esse número, 2 vezes 4 sobre 5, pertence aos números naturais? Não pertence. Então, a gente coloca não pertence. Entenderam? Vamos para o próximo exercício? Esse exercício é bem legal, olha. Eu gosto de fazer ele como se fosse o jogo das 3 pistas do Silvio Santos. Como assim? A primeira pista é, você quer saber os números de x, né? X pertence aos naturais e x é maior do que 5. Então, olha, fica, x pertence aos naturais. Então, x pode ser quem? Pode ser os positivos, só os positivos, né? Positivos e negativos não, só positivo. Então, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. E x, a segunda pista, x é maior do que 5. Pode assumir. Bom, se ele é maior do que 5, é natural, pode ser 6, pode ser 7, 8, pode ser 9, pode ser 10. Então, pode ser esses números, né? A gente coloca esse símbolo aqui, essas chaves para indicar o conjunto dos valores que x pode assumir. E a gente diz x pertence a esse grupo de conjuntos. Da mesma forma, vamos para essa segunda charadinha? Bom, x pertence aos inteiros. Primeira dica, x pertence aos inteiros, você lembra? Então, x pode ser quem? X pode ser positivos, inteiros positivos ou inteiros negativos, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, ou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí a dica diz assim, olha, bom, x é menor do que 2. Então, se é menor do que 2, é 1. Ele pode ser 1, pode. Pode ser 0, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Na realidade, qualquer valor. Então, a gente escreve assim, que x pertence, aí você bota essa chave, a esse intervalo que ele pertence, tá ok? E agora, vou deixar com vocês esses restos, tá certo? Essas atividadezinhas. Então, tentem, é muito importante resolver os exercícios para fixar o conhecimento, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!